Fala, maninho, beleza? Então, na aula passada a gente alterou os módulos, criou novos módulos, aprendeu a mexer com ML, esquema de base de dados. Agora a gente precisa, antes de começar nossas APIs de fato, alimentar o nosso banco de dados, colocar registros, né, de filmes, e são muitos filmes, e enfim. E eu preparei essa aula específica para isso. Se você quiser, se você não se sentir confortável com essa aula, que ela vai ser um pouquinho mais técnica, tá? Vai ser um pouquinho mais avançada. Você só olha e depois pode baixar os arquivos, se você se sentir confortável, tá? Não tem problema. Então eu vou explicar para vocês agora uma técnica um pouco mais avançada para a gente fazer o que chamamos de seed, né? Alimentar o banco de dados, colocar registros para a gente fazer os nossos testes e a nossa API, para ver se está tudo funcionando certinho, tá? Então lá no nosso projeto no Visual Studio Code, que a gente vai fazer? Aqui dentro de SRC a gente vai criar criar uma pasta nova, tá? New folder, chamada data, tá? Dentro dessa pasta data, a gente vai ter dois arquivos. Um filme.json, certo? A gente vai criar JSON mesmo. E um outro usuário.json, tá? Eu já preparei esses JSONs, então o filme eu tô aqui na minha outra tela, eu vou colar aqui, tá? Basicamente, ele é uma cópia, ou são registros, né, objetos, já com confluência com o nosso model de filmes, tá? Então tem todos os tipos de dados e tem todos os campos que a gente tem no model de filmes aqui, tá? E eu criei vários filmes, são 18 filmes se eu não me engano, e já coloquei a capa certinho, a logo e a thumb, tanto que se você copiar, por exemplo, aqui a capa da Enola Holmes, formos aqui, vai ter a capa da Enola Holmes. Se eu vir aqui no meu JSON, e copiar a logo, vai vir somente a logo, né? E a thumb vai vir somente a thumb. Então, pessoal, isso aqui deu um trabalhão mesmo pegar isso aqui da Netflix, tá? Mas eu deixei tudo preparadinho aí pra gente economizar tempo. E aqui tem de vários filmes e séries, beleza? Tranquilo. Do usuário, então, eu só criei 3 usuários. Vou pegar aqui e vou copiar, tá? O Silvio, a Juliana e o Omar. Ou melhor, 4. Silvio, Juliana, Omar e Mikael, tá? Nome, e-mail e senha. Agora a gente precisa de alguma forma inserir esses registros, né? Porque são arrays de filmes e arrays de usuários. A gente precisa inserir esses registros dentro do nosso banco de dados, né? Dentro da nosso MongoDB. Então aqui eu vou pegar o meu MongoDB com PES aqui. Eu acho que eu já tenho alguns registros dos testes que eu fiz, mas se eu tiver eu apago. Vamos esperar ele carregar. Prontinho, vou entrar em localhost aqui, só conectar. E eu vou ter aqui, vou ter Netflix. Eu vou apagar toda essa base de dados aqui. Netflix, apaguei, drop database, não existe mais, tá? E aí o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou fazer o seguinte, aqui dentro de SRC, eu vou criar uma pastinha chamada scripts. Scripts, tá? Aqui eu vou colocar os meus scripts para pegar esses dados, tanto de filme quanto usuários, para criar as temporadas, criar os episódios também, tudo automaticamente, para a gente não fazer tudo na mão, tá? Então aqui dentro de scripts, eu vou ter o primeiro script, ele vai ser o mais simples, que vai ser, eu vou dar o nome dele de add users.js, tá? E aqui eu preciso, como eu vou inserir registros no banco de dados, eu preciso conectar. A primeira coisa que eu preciso fazer é conectar com o banco de dados, né? Só que eu já tenho aqui no meu index a parte de conexão. Concorda comigo? Então isso aqui eu posso extrair também para um outro arquivo, tá? Então eu vou criar uma nova pasta aqui em SRC, vai chamar services. E eu vou criar um novo arquivo aqui, database.js, beleza? Então, dentro desse database, ele vai ser responsável por fazer a nossa conexão com o banco de dados. Depois a gente só inclui ele onde precisar de banco de dados. Então, aqui eu vou pegar o Mongoose, vou jogar lá para dentro, e vou pegar também esse Mongoose Connect, e vou jogar aqui para dentro. Só isso, tá? E na nossa index, a gente só precisa importar esse cara lá dentro, tá? Então, simplesmente aqui eu dou um const database igual require ponto barra
ou melhor, ponto barra src barra services barra database, tá? Dessa forma aqui, a variável vai ficar inutilizada, né? Mas tá tranquilo, beleza? Dessa forma, a gente está incluindo esse trecho de código lá, então é a mesma coisa, né? Do que estava antes. Só que a vantagem é que aqui eu só importo o database também e eu já tenho a minha conexão com o banco de dados disponível, tá? Então vamos continuar o nosso script. Eu preciso importar os módulos o módulo que a gente vai trabalhar, que é o módulo de usuário. Const usuário igual require ponto barra modules barra usuário. Beleza, agora eu já consigo fazer as operações de CRUD. E tem que importar também o nosso JSON, que afinal de contas a gente vai percorrer item a item e inserir item a item no nosso banco de dados. Concorda comigo? Então é isso aí. Eu vou fazer o seguinte: const add users vai ser igual a uma função assíncrona. E aqui embaixo eu vou chamar essa funçãozinha, tá? Tô declarando ela aqui e vou chamar aqui embaixo. Então aqui eu vou ter um try catch, vou ter um erro, console.log error.message, se tiver um erro, né? E aqui dentro que vai ter minha lógica. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte: for let usuário of, e aí eu tenho que ter meu JSON aqui, né? Const usuários JSON é igual require, e vou lá no barra data barra usuário, né? Onde tem os nossos usuários aqui. Então eu vou pegar cada item do meu array vai se chamar usuário, tá? Vai ficar dentro dessa variável usuário aqui. E aqui eu simplesmente dou um await new usuário, mesma coisa do CRUD, né? E eu vou passar o quê? Vou passar o meu usuário do JSON, né? Usuário ponto save, tá? Dessa forma, se eu executar esse script, ele já vai inserir todos os usuários que tiverem aqui no meu banco de dados. Vamos testar? Ctrl Shift P, created new terminal. Eu só vou colocar um debug aqui, tá? Ó, no final do for console.log terminou, ou melhor, final do script. Final do script. E dentro de cada aqui em cima eu vou colocar o seguinte: console.log inserindo, e aí eu vou colocar o nome do usuário aqui, tá? Em template string. Deixa eu só ajeitar aqui, inserindo, e aí eu vou pegar o usuário.nome, tá? Então, se eu der aqui, por exemplo, um node src, ou melhor, eu vou inserir AWS, né? Que eu tem que entrar na minha pasta AWS, então eu vou dar um node src scripts, e aí add users.js e der um enter, executar esse arquivo, e pá, ele deu um erro aqui para mim, ó, cannot find module database, ele não achou o database. Ah, sim, porque esse caminho tá errado, né? Barra services barra database, agora sim, tá? Então, vou dar um node de novo aqui, ó, inserindo Silvio, Juliano, Omar, Mikael e final do script. Então, se eu for aqui e atualizar, ó, eu já tenho Netflix e dentro da Netflix eu tenho os meus usuários. Beleza? Simples, né? Beleza, simples. A lógica é simples. Agora a gente vai fazer o de adicionar filmes. É mais ou menos a mesma coisa, tá? Então, eu vou copiar tudo aqui. Deixa eu copiar e vou criar um novo script aqui, que vai ser o add filmes.js. Simples, né? Para adicionar filmes. E aí, o que a gente faz? Aqui, em vez de usuário, a gente vai importar um módulo de filme, né? Porque a gente quer tratar com CRUD de filme. Então, barra modules vai ser barra filme. E aqui, em vez de usuário JSON, vai ser filmes JSON, tá? E eu não vou importar o usuário JSON, vou importar o filme, o arquivo de filme que tem todos os nossos filmes aqui. Beleza? Filme.json, ok. Aqui a função vai ser add filmes, tá? Ó, peguei aqui tava add users, né? Selecionei, dei o Ctrl dele, selecionou os dois aqui de baixo, ó. Aí eu dou um add, ele escreve nos dois, tá vendo? Add filmes, tá? E vai ser a mesma coisa. Então aqui, let usuário vai ser let
filme of de, né? Qual é o array? Filmes JSON, tá? E aí eu vou colocar aqui inserindo filme título, né? E aqui eu vou pegar o model de filme e vou inserir o filme que está no loop em questão, tá? E vou dizer final do script quando eu acabar, tá? Mesma coisa, create the new integrated terminal, vou dar cd ws e vou no nosso comandinho node, agora em vez de scripts, eu dou um add filmes, tá? E dou um enter. Olha só, inseriu todos os nossos filmes ali, tá? Então, se eu for aqui no banco de dados e vir aqui em refresh, ó, ele já criou aqui filmes para mim e olha só, 18 filmes, tá? Com elencos, títulos, capa, thumb, descrição, tudo certinho, tudo na mais perfeita paz. Olha só que legal, muito legal, né? Ok, agora a gente precisa criar um script um pouquinho mais dinâmico para ele inserir, criar temporadas e episódios randomicamente, tá? Aleatoriamente para cada filme que o tipo for série, tá? Então eu vou criar um novo arquivo aqui, vai se chamar add temporadas episódios.js, porque na mesma medida que eu for criando as minhas temporadas, eu vou criando os meus episódios também, tá? E esse vai ser um pouquinho mais complexo, então eu vou vir aqui em filmes, vou copiar, colei e vamos partir para cima. Então eu vou precisar do filme, eu vou precisar de temporada, do model temporada, né? Então a gente tem temporada aqui e episódio, como a gente vai cadastrar nos dois, eu preciso dos dois, né? Então const temporada igual require barra models barra temporada e a mesma coisa para episódio, tá? Const episódio vai ser igual models barra episódio. E aqui eu vou excluir esse JSON porque eu não preciso mais dele, tá? Então aqui o nome da função, selecionei Ctrl D, vou dar o mesmo nome do arquivo, add temporadas episódios, ok? E aqui dentro vai ter uma lógica um pouquinho mais complexa do que os outros. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é o seguinte, eu preciso recuperar, eu quero criar temporadas para todos os filmes que sejam do tipo série, né? Então eu preciso recuperar esses caras primeiros. Então const séries vai ser igual a await, eu vou fazer uma leitura no banco de dados de filme, ponto find, e aí eu quero todos que tenham o tipo, o parâmetro tipo igual a série, tá? Se você for ver aqui no script, ó, tem tipo filme, tipo série, Lucifer é série, né? Então tipo vai ser série, tá? E vou desses caras selecionar somente o campo ID, eu não quero mais nada, só quero o ID deles, tá? E aí eu vou fazer um for, aqui vou percorrer cada série por série, tá? Então for let série of séries, né? Beleza? Então cada item de série eu vou colocar nessa variável série aqui, ela vai estar disponível no meu contexto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, console.log template string filme e eu vou dizer aqui o ID do filme, tá? Só pra gente delimitar aqui a visualização. Beleza. Agora eu preciso criar randomicamente, eu quero criar randomicamente, né? Ou melhor, série aqui, né? Série, isso. Eu quero criar randomicamente um número de 1 a 5 para temporadas, para cada série que passar aqui, tá? Então, randomicamente. Pode ser que seja 1, pode ser que seja 3, pode ser que seja 5. Então, como que eu faço isso? Const número, ou melhor, const num temporadas, número de temporadas, vai ser igual a eu vou criar uma funçãozinha aqui, ou melhor, vou usar as funções de matemática para criar um número randômico de 1 a 5, tá? Então é math, vou chamar a classe de matemática aqui, né, do nosso javascript.floor, vou arredondar um número que seja math.random, um número randômico de 0 a 1, né, vezes 5 mais 1. Então ele vai me dar um número de 1 a 5, tá? É isso que esse código está fazendo. Beleza, e vai atribuir para essa variável. O que eu faço com essa variável? Simples. Para cada temporada que ele me der, esse número pode ser de 1 a 5, eu vou fazer um for para essas temporadas e vou criar
mais episódios dinâmicos para essa temporada, tá? Então, vou fazer o seguinte, for let i igual a 1, enquanto o nosso índice aqui ele for menor que o número de temporadas, menor ou igual ao número de temporadas que o nosso script nos deu aqui, então vai rodando porque não chegou até o final. Tá? Então, se for 5 aqui, ele vai percorrer do 1 ao 5. Se for 2, ele vai percorrer aqui do 1 ao 2. Tá? E então a gente precisa criar a nossa temporada, né? As nossas temporadas dentro do for para o nosso filme. Então é simples, tá? Então vou dar um console.log aqui só, para a gente ter noção depois que quando for executar, tá? Inserindo temporada, o número da temporada, né, que é o nosso i, de um total de número temporada. Então, se aqui for 5, vai printar assim, inserindo temporada 1 de 5, depois 2 de 5, 3 de 5 e assim por diante. Tá? Agora a gente vai criar literalmente a temporada no nosso banco de dados. Então, const temporada igual await new temporada, que é o nosso model, né? .save. E aqui dentro, o que eu vou passar para a temporada? Os dados que a gente tem, que a gente precisa no model, né? Que é simplesmente o filme ID, que vai ser a nossa série, na verdade, né? Porque a gente está pegando só o ID aqui, então é um array de IDs. Posso passar simplesmente assim. A gente vai ter o título da temporada também, que vai ser template string temporada, e vou concatenar com o número da temporada, que é a nossa variável i, que é o nosso índice, tá? E ele vai salvar temporadas. De novo, se for de 1 a 3, ele vai salvar a temporada 1, depois temporada 2 e depois temporada 3, todos com o mesmo ID da série, tá? Porque a gente está com outro loop aqui em cima de séries, tá? Agora eu preciso criar um número de episódios randômico para essa temporada, né? Mais episódios randômicos, mais números randômicos. Então eu vou colocar aqui num episódios, tá? Então vai me dar de novo um número de 1 a 5 aqui. E eu vou fazer praticamente a mesma coisa. Um for, só que eu não vou colocar a variável i, tá? Porque a gente está dentro do contexto dela, eu vou colocar uma variável x. Então, let x é igual a 1. Então, se x for menor igual ao número de episódios, então x incrementa o x, tá? Mesma ideia aqui. Então, eu tenho um loop dentro de um loop dentro de outro loop, tá? E aí eu vou dar o mesmo console.log, então aqui, inserindo episódio x de número de episódios, tá? Ele vai printar isso pra gente. E aí eu vou inserir o episódio da mesma forma que eu ensino a temporada. Então, só que aqui eu não preciso do objeto episódio, né? Então eu não vou colocar numa variável. Simplesmente vou dar um await new episódio. E aí eu vou colocar aqui o objeto do episódio depois, ponto save, tá? E aí aqui dentro, o que a gente tem para colocar no episódio? A gente tem a temporada. O que é a temporada? É simplesmente o nosso objeto que ele salvou de temporada e colocou aqui pra gente, ponto underline id, tá? Que ele vai criar automaticamente, a gente já sabe disso, né? Padrão do MongoDB. O título vai ser um template string de episódio x, né? Que é o número do episódio. O número, propriamente dito, do episódio vai ser o x mesmo, de 1 a 5, né? O nome dele. Ele vai ter uma descrição. Essa descrição você pode colocar qualquer coisa. Eu já tenho um textinho preparado aqui que eu vou copiar e colar. Esse texto ele vem do Lorem Y, tá? Caso você não conheça, aqui ó, Lorem Y. É o site gerador de texto mais famoso do mundo, então você não precisa ficar escrevendo texto na hora de fazer as suas interfaces. Você pode simplesmente vir aqui no Lorem Y e gerar parágrafos ou copiar daqui mesmo, tá? Tem de todas as línguas, é bem interessante. Então aqui eu só vou excluir esse S aqui. Beleza, descrição ok. E a gente tem a capa, né? Então, capa. E essa capa, ela vai ser um outro serviço também que eu achei na internet bem legal, que ele gera imagens randômicas para você e você só passa a extensão. Então, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, colar, olha só, ele vai me trazer uma imagem de 300 por 200, tá? Me trouxe essa. Se eu colar de novo, me trouxe outra imagem, né? É o PicSum. PicSum. É bem legal mesmo, bem interessante. É como se fosse um Lorem Y de fotos mesmo, né? Um gerador de fotos
randômico, tá? Então, bem legal. E, a princípio, o nosso script está pronto. Eu só preciso dar um console log quando terminar tudo isso para mim saber, né? Então, aqui, antes do catch, eu vou dar um console.log final do script. Beleza? E se eu der um Ctrl Shift P, created new integrated terminal, for na minha pasta com cdws e der um node, e aí em vez de add filmes eu vou colocar aqui add temporada episódios, agora tem que funcionar esse script, vamos ver. Ó, inseriu. Então aqui, ó, o filme tal, ele inseriu a temporada 1 de 4, e dentro da temporada 1 de 4 ele inseriu 4 episódios. Depois da temporada 2 de 4 ele inseriu um episódio, né? E assim por diante. Então, cara, ficou lindo o nosso script. Se a gente for atualizar aqui, ó, a gente vai ter modo de temporadas, muitas temporadas, olha só, 22 temporadas para diferentes séries. E dentro de episódios, a gente tem 70 episódios de diferentes temporadas, tá? Dessa forma, a gente consegue, quando clicar, a gente consegue recuperar as temporadas de um filme e conforme mudar as temporadas, ele muda os episódios aqui, tá? Então, essa foi a aula de hoje, a gente praticamente só fez o seed no banco de dados. Espero que você tenha gostado, aprendido alguma coisa aí e te vejo na próxima aula, onde a gente realmente vai botar a mão na massa e terminar de vez a nossa API para a Netflix, beleza? Valeu!